Aleluia. Se você pode tomar o seu lugar, o seu assento. Vamos agora ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, a fim de que Ele possa falar a nós o que nós precisamos ouvir nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, não aquilo que agrada os nossos ouvidos, mas aquilo que o Senhor quer tratar com a sua igreja nessa noite. Assim como eu fui grandemente confrontado com essa palavra, grandemente colocado à parede por Deus, assim talvez seja com alguns aqui. Entretanto, tudo será para a glória dele. E a palavra hoje, a mensagem, o tema da mensagem que eu vim trazer à igreja, a pergunta é: qual é a imagem que Cristo tem de mim e tem de você? Ou qual a mensagem que Cristo tem de nós? Quem aqui já ouviu aquela famosa frase: a primeira impressão é a que fica, ou a primeira imagem é a que fica? Se esse ditado fosse 100% verdadeiro, nós estaremos perdidos, ou não? Entretanto, eu não acredito fielmente nesse ditado, até porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, não tratam desse modo. Deus não julga o homem ou a mulher segundo a sua aparência. Por exemplo, quando o profeta chega à casa de Jessé, ali há homens formosos, e Jessé escolhe um dos irmãos de Davi. Entretanto, Deus fala: não é este. Então Deus escolhe o desprezível Davi. Assim, na escolha dos 12 também, Jesus, ali escolhendo os 12, ele pega os 12, talvez os menos pensados naquela oportunidade, pessoas simples, pessoas iletradas, como por exemplo Pedro, e faz deles homens poderosos anunciando o evangelho das boas novas. Homens simples, mulheres simples, que se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Por isso eu reconheço e creio que Deus não julga segundo a aparência, mas segundo o coração. Deus olha segundo os nossos corações. E com a proliferação das redes sociais, como o Instagram, Twitter, Facebook, a moda agora, nas redes sociais, é fazer a famosa foto, o selfie. Quem aqui não tem selfies na sua página? Eu mesmo tenho diversos selfies, diversas fotos. O que é o selfie? O selfie é aquela foto onde você vira a câmera do seu smartphone, do seu celular, e tira a foto de você mesmo. E a expressão selfie, ela vem do inglês, ela quer dizer, e ela significa si mesmo. É isso que ela quer dizer. E quando nós tiramos essa foto, quando nós fazemos esse selfie, nós queremos transmitir pelo menos duas ideias. A primeira é o que eu penso de mim. E a segunda é que as pessoas pensem de mim. Todavia, não é isso sempre que acontece. Às vezes as pessoas têm uma imagem distorcida de nós, um retrato distorcido de nós, talvez por nossas atitudes. Quem aqui já não viu uma foto onde o rapaz todo marombado, acaba de chegar da academia, os bíceps torneados, não igual ao meu, barriga não igual a minha, mas barriga tanquinho, e vira lá e tira a foto e posta na rede social. E a moça também, por sua vez, tira uma foto com o vestido decotadinho, o colo do peito à mostra, e ali coloca um versículo bíblico, como aquilo fosse santificar a foto. Não é isso que santifica a nós. Não é postando um versículo bíblico,
mas o que santifica a nós é o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O testemunho que nós damos através de Cristo Jesus, através das nossas vidas. Qual é a imagem que as pessoas têm de nós? Qual é a imagem que nós queremos transmitir? Não adianta nada, por exemplo, eu aqui também pedir para alguém tirar uma foto, louvando ao Senhor, erguendo as mãos. Entretanto, o meu testemunho não se enquadra nesse perfil. Não está de acordo com esse perfil. E existiu uma igreja na antiguidade, lá no primeiro século. Por incrível que pareça, ela fazia já um selfie de si mesmo. Talvez você pergunte, mas naquela época já existia smartphone, já existia telefone celular, câmera fotográfica? Não, não é isso. E eu vou explicar porque essa igreja estava fazendo um selfie. E qual a imagem que Cristo tinha dessa igreja? E eu convido você a abrir a sua Bíblia, no capítulo de número 3, do livro de Apocalipse. Uma igreja de nome Laodiceia. Uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E diz assim a palavra: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode fechar a sua Bíblia, curvar a sua cabeça e vamos orar. Pai amado, Pai santo, soberano e eterno sobre todas as coisas, tu tens poder. Estou aqui diante da tua presença, Senhor. Pobre, cego e nu. Entretanto, a minha oração é que o Senhor possa usar a minha vida para falar ao teu povo, Senhor. Assim como o Senhor falou através dessa mensagem comigo, que cada um de nós saiamos com a lição daquilo que o Senhor realmente quer falar conosco. E te peço, Espírito Santo, tu tens total liberdade para nos convencer. Em nome de Cristo Jesus, é o que te pedimos. Amém. Não que eu seja contrário à tecnologia, às redes sociais. Como eu disse, eu faço bom uso. E, entretanto, é preciso que nós vigiemos a todo instante. Como eu acabei de ler aqui, nós estamos falando de uma igreja chamada Laodiceia, uma igreja que ficava na região da Frígia, uma das igrejas, a igreja mais rica do Império Romano. E ela era conhecida pelos seus estabelecimentos bancários, também pelas escolas de medicina, conhecida por um famoso colírio que eles fabricavam na época. Além da escola de medicina, além dos estabelecimentos bancários, eles também possuíam uma rica indústria têxtil, onde eles produziam lãs, que eram retiradas de ovelhas que eram criadas na região. Ovelhas negras,
lãs lustrosas, muito famosas naquela época. A igreja de Laodiceia era uma igreja próspera, abastada, rica. E ela, por sua vez, por ter esse status, ela se julgava não depender de ninguém. E aí nós lemos no verso 14, assim diz o amém, assim declara o amém. Quando nós lemos essa expressão, o que Jesus está dizendo, olha, escreve, porque quem está dizendo é o verdadeiro Deus, é o poderoso Deus, é o verdadeiro, é aquele que é fiel e transmite a verdade. Ele é o amém. E quem está falando nessa noite é o amém. É o amém. Creia nisso. Tenha isso contigo no seu coração nessa noite. Inclusive essa expressão, o amém, é utilizada por Isaías no capítulo de número 65, verso 16. Ele usava com frequência, assim diz o amém. E no verso 15 e 16, nós temos a expressão, não és frio e nem quente. Aqui equivocadamente, muitas vezes, inclusive eu já fiz isso, nós julgamos essa expressão equivocadamente para designar as expressões do crente. Como por exemplo, o crente quente é o do crente do reteté, o crente do canela de fogo, né? E o crente frio é o crente mais contido, é o crente mais na dele, que ora. E aí, às vezes as pessoas confundem, equivocadamente dão esse título ao crente quente e ao crente frio. Entretanto, não é isso que o texto está tratando. Laodiceia ficava entre duas cidades. De um lado, Hierápolis, famosas por suas águas termas, as suas águas quentes. E as pessoas recorriam a Hierápolis, essas águas, para buscar cura. Por exemplo, a pessoa tinha um bico de papagaio, algum problema nas costas ou algo parecido, ele recorria a essas águas, e essas águas, por ser quentes, traziam cura para as pessoas que buscavam. Do outro lado, por sua vez, existia uma cidade chamada Colossos, uma cidade conhecida pelas águas cristalinas, águas puras, que matavam a sede e mantinham a vida naquela região. E Laodiceia, ela sofria de problemas sérios de abastecimento de água. E ela ficava bem no centro, e ela recebia o fornecimento de água da cidade de Colossos. Para receber essas águas, os engenheiros da época, eles criaram uns aquedutos. Que seriam os aquedutos? Seriam canos que passavam por debaixo da terra. E em Laodiceia havia um rio chamado Lico, e todo verão aquele rio secava-se. E quando então o rio secava-se, eles precisavam ter água cristalina para beber, água pura para beber, e era abastecido de Colossos. Entretanto, você imagine só, no verão, no deserto, o calor que era naquela região. E quando chega a água em Laodiceia, ela chegava morna. Chegava morna. E o que Jesus está falando é que quando você, por exemplo, vou te dar uma receita agora, uma receita de vovó. Passando mal do estômago, experimenta tomar um copo de água morno. Mas vai direto para o banheiro, já toma direto para o banheiro. É bater e voltar. Água morna só presta para vomitar. Então, de um lado nós temos Hierápolis, que trazia cura, Colossos, que trazia vida, e no meio Laodiceia, morna, que não trazia nada, que só prestava para vomitar. É disso que o texto está tratando. E a pergunta que fica no ar, a mim e a você, como igreja de Cristo, que tipo de água estamos fornecendo? Que tipo de água? Da vida, da cura, ou apenas uma água morna? Então Deus não está tratando aqui de expressões de adoração ou expressão das pessoas em buscar a Deus.
Ele não prefere um ateu cético, frio, a um crente fervoroso. Não é isso que ele está dizendo. Ele prefere um crente que traga vida e traga cura, que não seja morno. Avançando ao texto, nós chegamos no verso 17, 18, onde Jesus dá uma exortada nessa igreja e diz: e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Aqui está o selfie da igreja. Ela por sua imagem, rica, poderosa. Era a mesma coisa de ter uma igreja onde os homens chegavam, os homens, as mulheres, chegavam de carro importado, de Mercedes, as roupas caríssimas, Calvin Klein, Dudalina, nada de C&A, nada de brechão do Brás, não, do Besni, não sei, nada disso. Era só gente com esse tipo de roupa. Entretanto, Jesus exorta ela de uma maneira tão dura, tão dura. E ela diz: eu não preciso de mais nada. A igreja de Laodiceia era tão rica que no ano 60 depois de Cristo houve um terremoto gigantesco, muito forte. E praticamente toda a cidade foi abalada, destruída por esse terremoto. Eles tinham tanto dinheiro, eles se gabavam tanto de ter tanto dinheiro, que eles reconstruíram a cidade sem sequer pedir a ajuda de Roma. Eles não precisam. Nós vamos reconstruir a cidade com o nosso dinheiro. Não preciso de vocês. Para você ter a ideia, Roma era o centro econômico, era o centro político, era o centro cultural da época, era os Estados Unidos da época, totalmente independente. Está dando para entender? Então, Jesus ali trata de uma forma tão dura, que embora eles tivessem uma próspera indústria têxtil para se cobrir com suas vestes, embora eles tivessem um famoso colírio, mais famoso da região, da época, embora eles também fossem abastados de dinheiro, de riquezas, eles estavam pobres, cegos, desgraçados e nus. Nada se compara a um relacionamento íntimo com Deus. Não é de riquezas, não é de fama, mas de um relacionamento íntimo com Deus, que a igreja brasileira precisa, que eu e você precisamos. O dinheiro vai passar, a saúde vai passar, o meu carro vai passar, tudo vai passar. Entretanto, a palavra do Senhor permanece para sempre. Para sempre. Não adianta nós tentarmos passar uma imagem que o Cristo conhece que nós não temos. Sabemos que somos pecadores, somos falhos. Entretanto, Laodiceia estava tentando passar uma imagem de que ela não era. De que aquilo que ela representava, todo aquele luxo, dentro de si havia um vazio enorme. Eles estavam distantes de Deus, completamente distantes de Deus. Eles não produziam cura, não produziam vida. Entretanto, o nosso Deus é um Deus amoroso. E Ele faz um alerta a Laodiceia: arrepende-te, arrepende-te. E Ele faz um convite a nós, a mim e a você. Somos pecadores e precisamos e carecemos da graça de Deus. Arrependamos. Precisamos nos arrepender. Precisamos trazer cura, levar vida. Chega de água morna que só presta para vomitar. Precisamos de um evangelho pleno e verdadeiro. Não um evangelho raso que estão vendendo por aí, mas de um evangelho que transforma mente e coração, que divide juntas e medulas.
e nos confronta para aquilo que precisamos aprender. Esse é o cenário da igreja de Laodiceia. Avançando, nós chegamos ao verso 19 e ao verso 20. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Com todo esse cenário, nós, ao lermos o primeiro verso que nós lemos, Jesus diz: escreve ao anjo da igreja. Jesus estava falando com crentes, ele não estava falando com não crentes. Estava falando com pessoas que professavam Cristo. Estava falando com crentes como eu e você. E aqui, muitas vezes, nós utilizamos esse versículo para tentar evangelizar. Mas esse versículo não é um versículo evangelístico, mas é um convite de Cristo aos crentes de Laodiceia a se arrepender. E é o mesmo convite que Ele faz a nós. Então, aqui nós temos um equívoco de história, da história da igreja. Muitas vezes nós utilizamos de forma equivocada. Essas palavras, elas foram pronunciadas não foram pronunciadas, na verdade, para pecadores não regenerados. Mas, como eu disse, foram proclamadas para crentes como eu e como você. Talvez você chegou aqui distante de Deus, dentro da igreja, mas com o coração distante de Deus. Como a pastora disse, com meus lábios louvo. Entretanto, ela declarou: aqui não tem pessoas assim, amém? Aqui não tem pessoas assim. Nosso coração está no alvo, que é Cristo Jesus. Precisamos ter esse desejo por Cristo, esse desejo. Então, voltando, as pessoas estavam ali em Laodiceia no estado de mornidão, sonolentas, indiferentes. A conversão, ela não se dá somente pela pregação da palavra. Não é só a palavra que eu pregando aqui vai trazer a você a clareza do que eu estou falando, ou conversão, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu posso usar aqui o maior dicionário de palavras. Entretanto, se o seu coração não estiver aberto, igreja, como o dessa igreja estava fechada, não vai produzir efeito. E Jesus dizia àquela igreja: eis que estou à porta e bato. Existem crentes aqui dispostos nessa noite a entregar a sua vida verdadeiramente ao senhorio de Cristo, a verdadeiramente levar água de vida para as pessoas, a levar a água que cura verdadeiramente. A convicção que me dá que Cristo inclusive está falando com a igreja, porque Cristo é um homem sábio. Por exemplo, se você está à porta de uma casa, seja de um parente ou de um amigo, e você sabe que ali não tem ninguém para abri-la, você não ficaria ali batendo a porta insistentemente, porque você sabe que ali não há ninguém, e não há ninguém que possa abrir a porta. Jesus, sendo um homem sábio, ele dizia essas palavras porque ali na igreja existiam pessoas que poderiam ouvir a voz do mestre, reconhecer e abrir a porta para ele, a porta do arrependimento. Está dando para entender? Cristo não bateria na porta de uma igreja em vão, de pessoas em vão. E como ele diz lá em João capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Se você está ouvindo a voz de Cristo nessa noite, siga-o, siga-o, siga-o. É conosco com quem Ele está falando, é com você com quem Ele está falando. Do Senhor vem a salvação. A conversão é obra de Deus e não escolha do homem, é obra exclusiva de Deus. Ele pode salvar, só Ele pode te salvar.
Portanto, eu concluo novamente essa mensagem dizendo que esta mensagem é para crentes que estão dispostos a viver um evangelho verdadeiro. Tá bom, mas por que de tudo isso? O que eu ganho com isso? O que eu vou experimentar com isso? Jesus nos dá a promessa no verso 21 e verso 22, dizendo: ao vencedor eu lhe concederei que se assente ao meu trono. Esta é a promessa. Sentar-se no trono com Deus da glória. Ele não promete casa, Ele não promete riqueza, mas Ele promete assentar-se no trono na glória junto com Ele. É isso. Eu poderia aqui vir e trazer uma mensagem de prosperidade. Talvez é isso que você gostaria de ouvir, que você precisava ouvir hoje. Eu não veio preparado para ouvir uma exortação como essa. Mas eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Arrepende-te. Arrepende-te. E esta é a maior promessa que Ele poderia ter feito. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa. E para concluir essa mensagem, fica a pergunta: qual a imagem que eu e você como igrejas temos passado? Qual é a imagem que os crentes têm passado? Com certeza aqui a igreja, a pastora, o pastor Natan, eles se esforçam, os líderes, para levar um evangelho verdadeiro, um evangelho que traz salvação. Entretanto, o que nós temos visto aí fora, na mídia, é um evangelho que proporciona coisas que Jesus nunca prometeu. Um evangelho que só pensa em si mesmo, egoísta. Como assim estava Laodiceia? Eu não preciso de mais nada. Mas na verdade o evangelho é dos outros para os outros. De graça recebeis, de graças dei. O que nós temos visto é um evangelho sendo proliferado aos quatro ventos, morno, raso. Pessoas decepcionadas. Existe agora, não são mais os desviados, pastora, são os desigrejados. Pessoas que não querem ir mais para a igreja porque estão machucadas, feridas, em nome de Deus. Por pessoas que procuraram apenas tirar proveito dos pobres e oprimidos. Pessoas machucadas, que agora não querem mais fazer parte de comunidades, de igreja. Que tipo de água nós estamos fornecendo, igreja? Que tipo de água eu e você vamos fornecer daqui para frente, ao sair por essas portas? Será que nós vamos continuar dando água fria, água que traz vida, água que traz cura? Ou vamos nos contentar e continuar com esse evangelho barato e oferecer água morna, que só presta para vomitar? É isso que Cristo está perguntando para nós. Não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Ele é conosco, ainda que não queiram nos ouvir, assim como não quiseram ouvir a Cristo, muitos. Entretanto, sempre haverá um remanescente. Paulo escreveu isso aos Romanos. E essa é a verdade. Não se dobre. Podemos tirar 3 conclusões então dessa mensagem. A nossa vida religiosa e o nosso fervor espiritual, se não for acompanhado de frutos, não tem valor. Árvore que não dá fruto vira lenha. Água que não dá cura, que não dá vida, só presta para vomitar. Só serve para vomitar. Então nós precisamos nos colocar diante da vontade de Deus. A segunda lição: as nossas posses, os nossos bens materiais, que impressionam a vista dos homens, como Laodiceia impressionava, sem um genuíno relacionamento com Deus, não traz serventia alguma,
se não fôssemos cura, se não fornecemos cura ou vida. Não importa o meu diploma teológico, não importa a minha grade curricular que eu tenho, se eu não dar frutos, se eu não der frutos para o reino, tem valia. Quantos e quantos homens famosos, a exemplo nós tivemos agora recentemente, Caio Fábio no programa do Danilo Gentili, foi uma repercussão geral na internet. Caio Fábio foi um dos homens mais intensos no Evangelho na década de 80 e 90. Entretanto, prolifera e coloca aos quatro ventos que a Bíblia tem erros, para tentar se manter na mídia. Que tipo de evangelho nós vamos escolher pregar, meu irmão? Não adianta eu ser culto, saber filosofias, ter as minhas filosofias, entretanto, se eu não tiver um relacionamento com Deus, de nada vale. A igreja de Laodiceia precisava disso, e a igreja de Jesus Cristo nesses dias precisa disso. E a última lição, a terceira lição, é a pergunta que fica: que tipo de água eu e você, a igreja de Cristo, estamos fornecendo? Eu convido você nesse dia a entender essa mensagem e voltar àquilo que você tinha como convicção lá no começo, o primeiro amor, o desejo de evangelizar. E o que nós podemos aprender é que essa carta ela foi destinada para crentes como eu e como você. Como você vai reagir ao sair daqui? Como eu vou sair daqui ao reagir ao sair daqui? O ponto-chave desta carta, eu concluo que é o arrependimento. A chamada de Cristo à igreja ao arrependimento. O autor de Hebreus diz: se hoje ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Se você está ouvindo a voz de Cristo batendo na sua porta, não endureça, não endureça. Os profetas lá no Antigo Testamento, eles não pregavam bênção financeira, não, eles pregavam: arrependei-vos. Quando João Batista ia para o deserto, ele pregava: arrependei-vos. Jesus diante dos homens pregava: arrependei-vos. Pedro diante do Sinédrio ali em Jerusalém, ele pregou: arrependei-vos. E onde estão os homens que pregarão: arrependei-vos? Onde estão as mulheres que pregarão: arrependei-vos? Existem homens e mulheres dispostos a pregar esse evangelho aqui nessa noite? Existem homens e mulheres dispostas a viver realmente um evangelho genuíno, onde Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E à medida que eles pregavam o arrependimento, pessoas eram incluídas à igreja. O Espírito Santo de Deus era derramado sobre as pessoas e capacitavam-os para a obra. Pessoas simples, pessoas iletradas. E quando nós ouvimos o relato em Atos capítulo 2, dizendo que Pedro era iletrado, ele era analfabeto mesmo, galileu. Um galileu naquela época era tido como uma pessoa sem valor. Entretanto, eles estavam ali, cheios do Espírito Santo, falando nas línguas dos romanos, dos gregos, dos capadócios, dos turcos. O Espírito Santo tem esse poder para nos capacitar, para pregar o Evangelho. Não por nossas forças, não por nossos intelectos, mas por aquele que nos chama. Aquele que nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a glória. Ele pode fazer isso por mim, pode fazer isso por você. E é isso que Ele quer nos fazer conosco nessa noite. Que sejamos usados então por Jesus para trazer a água que cura e a água que traz vida para essa nação, para esse bairro, para essa região.
Que o nosso selfie, a nossa imagem, seja a mesma que a Bíblia diz que nós temos. Eu e você somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Quantos nós temos aqui pessoas, imagem e semelhança do Deus Altíssimo, que querem viver esse evangelho, trazendo vida, trazendo cura. Eu convido você a se colocar de pé então, em nome de Jesus. Queria que você nesse momento fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Eu creio que existem crentes aqui nesse lugar que vão abrir a sua porta, a porta do seu coração. Assim como na igreja de Laodiceia havia crentes, e por isso ele estava falando, que ele tinha convicção de que pessoas iam mudar o mundo com a pregação das boas novas. Não seja indiferente como Laodiceia. Ah, Senhor, temos nada, Senhor. Nos perdoa se reagimos muitas vezes como essa igreja, como a igreja de Laodiceia. Ah, Senhor, nos perdoa. Por muitas vezes pensarmos em nós mesmos e não externarmos aquilo que o Senhor quer que façamos. Precisamos de Ti, Senhor. A viver um evangelho dos homens para os outros, uns pelos outros, uns aos outros, em amor, em graça, em perdão. Ah, Senhor, não são de posses que é mantido o seu evangelho, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que tipo de água você vai estar fornecendo? Se você tem fornecido água, se você tem dificuldade em perdoar, se você tem dificuldade em relacionar-se com seu irmão, Jesus te faz um convite nessa noite: para de oferecer água morna. Se você ainda tem algum problema com um familiar, se eu resolva, para que você possa fluir. Tem os seus momentos a sós com Deus nesta hora. Se você quiser abrir a sua boca em adoração, adore. Se você quiser chorar, chore. Não ligue para a pessoa que está ao seu lado, à sua volta. Talvez você foi taxado de um religioso, de uma religiosa, mas Jesus te diz nessa noite: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele é fiel, assim diz o amém, assim diz o amém. Ele é o anjo desta igreja, da igreja. Eu creio na Bíblia, pode ter certeza. Ele tem ouvido as suas orações, Ele tem ouvido o seu clamor. Agita as águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida.
as palavras certas a dizer, a provocar, a querer-me, e mais do que já me quer.